aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente dá continuidade à nossa conversa, né, sobre os diferentes discursos ali da década de 50, 60 e 70 no processo de criação, né, do que a gente hoje considera e conhece como os discursos de negritude e os movimentos negros, e como isso está totalmente ligado ao processo de descolonização da Ásia e da África, que a gente vem analisando agora desde as últimas conversas que nós tivemos. Nas nossas últimas conversas, nas nossas últimas aulas, a gente falou sobre como, principalmente em 1955, a Conferência de Bandung, que acontece ali entre os 29 países membros, entre países asiáticos e africanos, para começar o processo de luta pela sua liberdade de expulsão dos grandes líderes europeus presentes nos dois continentes, ele vai acender aí, né, um discurso, principalmente entre as comunidades negras e afrodescendentes, que leva esse discurso para fora da África e da região da Ásia e acaba trazendo esse discurso aí por direitos civis para a América, principalmente para os Estados Unidos, mas depois também para toda a América Latina. Para seguir no nosso discurso sobre negritude, sobre como tudo foi construído, aí todos esses ideais de direitos e todas as formas com que o movimento negro lutou, nós vamos analisar aqui três ícones, né, de todas essas ideias, de todos esses movimentos, que são muito importantes para a gente entender o processo de descolonização da Ásia e da África e depois os processos de discurso por liberdade política e direito civil dos negros na América. Esses três ícones são Mahatma Gandhi, Martin Luther King e Malcolm X, ou Malcolm X. Né? Vamos falar sobre os três ideais, a forma com que esses três líderes colocaram suas ideias em prática e como isso repercute para os discursos até os dias de hoje. Vamos começar então com Mahatma Gandhi. Gandhi era um líder político revolucionário, né, advogado formado indiano, né, que se formou na Universidade Britânica, na Inglaterra, mas que depois, voltando para sua região de origem, para sua terra de origem, começa a defender os interesses da liberdade da Índia contra a própria Inglaterra e depois vai se envolvendo em outras movimentações. Em frente, né, de ideologias, de grupos, aí, ele esteve principalmente ligado ao processo de libertação na África do Sul. Já falamos aqui sobre o processo do apartheid e de como era a situação social na África do Sul, mas principalmente e inicialmente ele esteve envolvido aí nos processos de libertação da Índia, né? A gente já falou aqui como a cultura indiana foi soterrada pela cultura britânica durante muito tempo, como o povo hindu, né, teve aí muitas coisas, muitas características da sua cultura natal é, engolidas pela cultura britânica quando começa, né, o processo de neocolonialismo, ou até mesmo antes do processo de neocolonialismo, quando começam os primeiros contatos aí entre Inglaterra e Índia. A presença inglesa sempre foi muito forte e sufocadora. A gente já falou aqui sobre vários episódios, né? O último episódio que a gente chegou a conversar aqui foi justamente a Guerra dos Cipaios, né? Como o auge aí de um processo onde ingleses obrigavam, né, indianos a fazer parte do seu exército e lutar pelos interesses ingleses. O processo de descolonização da Índia foi um processo violento e longo, né? Para vocês terem uma ideia aí, começa a se desenrolar lá em 1922 e se estende até a década de 50. Então é um processo que vai passar por várias etapas. As características principais de Mahatma Gandhi, as ideias que ele defendia, tanto dentro do processo de libertação da Índia, quanto no processo de libertação da África do Sul, quanto ele vai defender outros processos de libertação em outros países, é uma forma, né, um ideário que é revolucionário. Ele prega a desobediência civil, porém a maior de todas as características de Mahatma Gandhi é fazer isso com o uso da não violência. Mahatma Gandhi ele era totalmente pacificador e ele era contra o uso da violência. Ele é muito conhecido, ele ficou muito conhecido pelos protestos que ele fazia. Que protestos eram esses? Greve de fome. Ele já, senhor, já acima dos seus 70 anos, fez várias greves, continuou fazendo, né? Várias greves de fome. Isso era noticiado no mundo inteiro,
Por conta disso, ele era considerado um anarquista pelo governo britânico, chegou a ser preso várias vezes, desde a sua juventude até muito pouco antes dele falecer, aos 78 anos. E ele acaba sendo assassinado por alguém que era totalmente contra o seu ideário. Não vamos falar sobre etnias, não vamos falar sobre origens, mas alguém que defendia o ponto de vista inverso, o ponto de vista dos países colonizadores. E era contra todos esses movimentos aí de independência defendido agora por várias lideranças, mas defendido de forma pacífica por Martin Luther King. Deixa eu me corrigir aqui rapidamente, porque eu acabei de dizer Martin Luther King, mas eu estou falando ainda de Mahatma Gandhi, tá? Só correção rápida aqui. Estou me confundindo aqui por causa do meu roteiro aqui na minha frente. Agora sim, vamos falar de Martin Luther King. A confusão veio justamente porque, inspirado no discurso pacificador mais libertador do Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, agora já nos Estados Unidos. Então nós saímos do processo de discussão pela independência da África do Sul, da Índia e dos países asiáticos e africanos e passamos para as discussões de direitos civis e liberdade política e social para o povo negro e afrodescendente nos Estados Unidos. Nascido em Memphis, Martin Luther King defendia os direitos civis dos negros e afrodescendentes nos Estados Unidos. Porém, como eu falei, inspirado no discurso do Mahatma Gandhi, ele defendia que toda essa mudança política devia acontecer de forma pacífica. Então ele tinha discursos, vários discursos, ele chegou a liderar vários protestos de rua. Então, desde os protestos com a greve e o boicote dos ônibus, até a grande marcha sobre Washington que estava sendo organizada quando ele foi assassinado. Então ele liderou vários, como é que eu posso dizer, vários momentos de discussão e principalmente de defesa dos direitos civis. O Martin Luther King, ele é famosíssimo pelo discurso I have a dream, eu tenho um sonho. A gente vai falar bastante sobre esse texto, vocês vão ler um trecho do discurso, a gente não vai ler o discurso inteiro porque é longo, mas vocês vão ler um trecho do discurso. Eu vou deixar aqui no link abaixo desse vídeo para vocês terem acesso ao texto na íntegra do discurso dele. Existem várias versões aí na internet, existem áudio, existem texto. Vou deixar acesso para todas elas e vocês ouçam, entrem em contato da melhor forma possível. Nosso trabalho, inclusive, tem a ver com o discurso I have a dream. Diferente de Martin Luther King e diferente de Mahatma Gandhi, vamos falar agora de Malcolm X. O discurso do Malcolm, ele é, no mínimo, polêmico, porque a gente tem falado aqui, nas últimas aulas, nos nossos últimos discussões, desculpa, a gente tem falado sobre como foi visto de forma negativa o apartheid, a segregação. Só que o Malcolm é a favor da separação, ele é a favor dessa segregação. Ele é a favor que negros e brancos sejam separados dentro da sociedade. Ele era a favor, inclusive, da criação de um Estado para negros e afrodescendentes livres nos Estados Unidos. E aí entra todo um discurso em cima da reparação pelo tempo de trabalho escravo na história da América, sobre homens negros que trabalhavam de forma assalariada e homens negros que trabalhavam de forma não assalariada, que a gente chama de escravidão. Então, o discurso dele, ele é muito pautado em cima disso. Como eu falei, ao contrário do Mahatma Gandhi, ao contrário do Martin Luther King, ele não vai trazer esse discurso pacifista de que as mudanças vão ser alcançadas com paz, sem violência, sem agressão. Não, ele defende que os homens negros têm que se defender a todo custo. Parafraseei ele, inclusive, agora. De qualquer forma, tem que se defender sim. Se existe violência para com a comunidade negra tem que revidar de forma violenta também. Os discursos dele são muito importantes. Inclusive, um dos últimos discursos dele é listado entre os 100 principais discursos históricos da história dos Estados Unidos. Ele também é uma liderança. Às vezes, e isso é importante a gente falar agora, existe uma tendência de enxergar o Martin Luther King como um pacifista e o Malcolm como alguém que defende de forma violenta os deveres civis dos homens negros americanos.
isso não é uma verdade concreta, não é que ele defendia que esses direitos dos homens negros americanos tinham que ser alcançados através da violência. Ele, ao contrário dos outros dois nomes que a gente está conversando hoje, ele só não defende essa paz, né, 100% institucionada aí. Ele defende que se existir violência para com a comunidade negra tem que revidar, tá? É, existem mais detalhes do discurso do Malcolm que são importantes de a gente trazer à tona aqui nessa conversa de hoje. Como, por exemplo, ele era islâmico. Então ele defendia a ideia, né, religiosa de que a religião do homem negro é o islamismo e que a religião do homem branco é o catolicismo e que todos os homens negros católicos no mundo, na verdade, estavam dentro da religião católica, foram inseridos dentro da religião católica pela cultura do homem branco. Então, não é a cultura religiosa deles, de fato. Eles estão inseridos numa cultura de outro. Eles foram obrigados a estar inseridos na cultura de outro. Que eles deveriam seguir a cultura muçulmana. Esse é um ponto de vista muito importante porque a gente sabe como historicamente no mundo todo existe esse conflito entre essas duas religiões. São as duas maiores religiões do mundo, né? O Islã, a religião islâmica e a religião católica. Historicamente, a gente sabe de todos os conflitos que envolvem aí. E que nos Estados Unidos, né, na América principalmente, existem várias associações da religião islâmica com outros grupos políticos e sociais. E a gente não vai entrar nessa discussão agora, não nessa aula. O outro ponto de vista que é muito importante é o seguinte, ao ponto em que, né, o outro ícone trabalhado americano aqui, o Martin Luther King, ele defendia todos os direitos da comunidade negra e afrodescendente nos Estados Unidos, ele queria mudanças práticas para os Estados Unidos e que essas discussões eram levadas para o âmbito nacional, todos os territórios americanos. O pensamento do Malcolm ia para um lado, vamos dizer assim, para uma esfera maior, porque ele pensava sim em mudanças definitivas para a comunidade negra nos Estados Unidos, mas ele não queria discutir isso dentro dos Estados Unidos apenas. A ideia dele era levar isso para as Nações Unidas. A ideia dele era discutir sobre direitos das comunidades negras, das comunidades afrodescendentes, aí do mundo, de forma global, e ele queria defender isso nas Nações Unidas porque aí líderes de outros países o apoiariam. Então, para ele, não adiantava apenas querer mudar a realidade do homem americano, mas levar isso, né, para uma discussão muito maior. Um outro discurso que é muito importante para a gente analisar e que faz parte da nossa atividade de hoje e que eu vou deixar link aqui embaixo, é um dos discursos do Malcolm. Então, nós temos aí uma atividade baseado nos discursos dos dois. Entendam aqui então um resumão rápido dessa aula de hoje. Pegamos as ideias de Mahatma Gandhi de pacifismo e de liberdade, né, para as nações. Isso a gente está falando lá ainda dos continentes africano e asiático. Essas ideias influenciam líderes no mundo inteiro, principalmente o segundo nome que a gente conversou hoje, Martin Luther King. E aí Martin Luther King traz essa ideia dos direitos da liberdade para o homem negro nos Estados Unidos e influencia vários outros líderes também na América Latina, só que de uma visão pacifista, o que não é a base da visão do Malcolm, que a gente também discutiu aqui hoje, e que queria discutir essas questões da liberdade e dos direitos políticos e civis de homens negros e afrodescendentes no mundo, certo? Acompanhe o restante da aula pelos links que eu vou deixar aqui embaixo, leiam os textos, respondam a atividade e até a nossa próxima encontro. Tchauzinho, bom fim de semana.